sentir a vibração dessa casa dentro do nosso coração, se movimentando aqui dentro de nós. E possamos assistir essa tarefa e sair daqui melhores do que quando entramos. E principalmente colocar em prática pelo menos um pouquinho daquilo que for dito aqui, só um pouquinho, já fará uma grande diferença na nossa vida. Agradecermos aos amigos espirituais desta casa, a Erasto, a todos os trabalhadores que estiveram aqui, que construíram esse nome Amor e Luz, a todos. Não vou falar o nome de nenhum, porque eu sei que eu vou esquecer de vários. Para evitar isso, agradeço a todos aqueles que estiveram trabalhando aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de paz. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando a quem nos tendes ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois só vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecemos, Senhor, por tudo, pelo que temos, pelo que iremos ter e até por aquilo que não temos. Graças a Deus e graças a Jesus. Nossas amigas cantando. Vocês receberam as partilhadas? Todo mundo está com a música na mão? Você pode ajudar a gente. Então a gente vai fazer uma vez. Na segunda vez, se estiver, pode começar na primeira, né? Nós vamos cantar 2 vezes cada música. Maria, você vai chegar aqui? Por favor, Maria. Vou falar. Pedido de joelho para ajudar.
uma alegria muito grande, né, de estar aqui nessa tarde de sábado e podendo falar um pouquinho da doutrina, do Espiritismo e também inaugurando aí, né, de uma certa forma, o planejamento, esse cronograma das aulas de sábado aqui da casa dos últimos sábados de cada mês. Então, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença. E hoje nós vamos trazer um tema aqui, que é das leis morais, desobediência e consequências. Esse tema, ele traz uma reflexão no fato de que todos nós estamos submetidos a uma lei, que essa lei não é uma lei moral, mas ela é uma lei universal, que é a lei de causa e efeito. E essa lei diz o seguinte, que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, dentro do livre-arbítrio, responsáveis também pelas consequências das nossas escolhas, e que essas escolhas, elas devem estar pautadas, debruçadas nas leis morais. Mas que leis morais são essas? Quais são as leis morais? Eu tenho que conhecer essas leis para que eu possa então me adequar a elas e tomar um rumo diferente, né? É isso que a doutrina traz para a gente. E vamos então falar um pouquinho lá de trás. No século XIX, existiram vários pesquisadores espíritas, junto com Allan Kardec. Nós tivemos aí o William Crookes, Charles Richer, César Lombroso, nós tivemos Ernesto Bozano, Camille Flammarion, mais na linha de Kardec, o Leon Denis. Mas para que a gente está trazendo isso aí? A pergunta que se faz agora é a seguinte: o porquê que dentre esses pesquisadores, Allan Kardec ele se tornou com um destaque maior? Por que Allan Kardec teve uma importância, um vulto maior no cenário espírita? E a resposta ela é simples. Porque diferente dos outros pesquisadores, Allan Kardec ele teve um olhar diferenciado, ele se preocupou de uma outra forma. Enquanto esses outros pesquisadores, eles trouxeram, não menos importante, mas trouxeram a comunicabilidade dos espíritos com a gente, a realidade da vida após a morte, a imortalidade da alma, de que os espíritos vivem do outro lado. Então isso aí tinha um cenário, naquela época era muito, trazia muita materialização de espíritos, né? E nessa época então o Allan Kardec pensou, bom, ele se preocupou, já que é fato, partiu do pressuposto de que o espírito sobrevive depois da morte do corpo físico. Existe o mundo dos espíritos, existe a comunicação. Então, o que devemos fazer, o que devo eu fazer para que eu seja um espírito feliz do lado de lá? Já que existe no plano espiritual espíritos felizes e infelizes, o que devemos fazer para que sejamos felizes? Como eu devo conduzir minha vida, o que eu devo pensar? Então ele se preocupou com o aspecto moral de tudo aquilo que já era um fato que os outros pesquisadores já trouxeram como realidade. Então ele traz, preocupado com isso, ele traz a sua primeira obra, o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, ele traz todo um roteiro, toda uma gama de informações para que eu possa me conduzir, para que eu possa desenvolver na minha vida, de acordo com esses aspectos, uma forma de vida, de comportamento que eu possa ser um espírito feliz. E essa felicidade, ela não é conquistada somente no plano espiritual, ela é uma felicidade que a gente já experimenta aqui, parte dela. Então, ele traz na primeira parte, esse Livro dos Espíritos, ele traz 4 partes. A primeira parte traz as causas primárias, que vai falar sobre Deus, o que é Deus, é um ambiente mais científico ali. Na segunda parte ele fala sobre o mundo espiritual, fala sobre a reencarnação, ele fala como os espíritos vivem, aquela coisa toda.
Na quarta parte, pulando a terceira, ele vai falar sobre esperanças e consolações. Então ele vai falar de como o Espírito vai, o que ele encontra, o que ele vai, as esperanças que ele tem de acordo com o que ele viveu aqui como encarnado. Mas é na terceira parte, que traz as questões 614 a 919a do Livro dos Espíritos, é que ele traz o roteiro, ele traz toda uma bússola para que a gente possa conduzir a nossa vida dentro das leis morais. Então as leis morais, ela é um roteiro para que possamos engrenar, para que sejamos espíritos felizes, para que possamos desenvolver a nossa evolução. Deixa eu ver. Aqui, ele trouxe, deixa eu falar uma coisa. Ele trouxe nessa terceira parte, ele traz em 12 capítulos diferentes. 12 capítulos. Ele pega a lei natural e desenvolve ela em 10 faces diferentes. Então a lei de Deus, ele pega ela como se fosse um decálogo, né? Um bloco com 10 lados, com 10 faces diferentes. E cada lei dessa aí, que ele desmembrou, ela está interligada uma à outra. E ela faz parte da lei de Deus, elas fazem parte da lei de Deus. Então não tem como a gente ferir uma lei dessa aí sem que eu não esbarre nas outras também, ou sem que eu não vá ferir diretamente a lei de Deus, né? Então essa preocupação dele, ele trouxe, quando a gente vai ver ali, ele trouxe dividiu em 10 leis diferentes. E ele aqui, ele abre na terceira parte, na lei de Deus, ele abre com a primeira pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? Aí os Espíritos dizem: ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então está aí a dica. Está aí a primeira pergunta, a primeira resposta que já vai lhe dar o norte. Mas essa lei de Deus, em que eu me aproximo, eu me afasto, ela não é algo físico, né, como essa mesa aqui, em que eu me aproximo e me afasto dela. A lei de Deus, o que vai determinar a minha distância dela, é o meu eu verdadeiro, é o meu sentimento. Se eu estou mais voltado ao amor, à caridade, à bondade, ao perdão, eu estou mais aproximado dessa lei. E eu me afasto quando eu faço ao contrário disso. Então, quanto mais eu me afasto, mais infeliz eu serei. E aí, gente, nós podemos fazer uma pergunta aqui. Já que a gente se afastando da lei de Deus, nós seremos infelizes, essa infelicidade não é o sofrimento. Essa infelicidade, ela é íntima. Essa infelicidade, ela é todas as nossas aflições, nossos medos, nossas preocupações, todo o desequilíbrio emocional e espiritual que nós temos. Porque a gente fala o seguinte: infelicidade é uma coisa, o sofrimento é uma outra coisa diferente. O sofrimento está ligado à parte física, e a infelicidade, às vistas do espiritual, ou infelicidade, ela está mais ligada ao espírito, ela é íntima, né? Então uma pessoa pode estar trabalhando debaixo do sol, às vezes machuca o pé, e ela está sofrendo dor, está sofrendo o calor do sol, mas na realidade ela pode estar muito feliz, se ela entender o propósito da vida. Se ela está feliz porque ela tem um emprego, embora seja sofrido, que ela consegue sustentar a sua família, consegue ter o dinheiro para poder alimentar os seus filhos, ele está feliz. Então, felicidade e sofrimento são algo distintos. E aí, nós podemos pensar assim: no livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, existe um capítulo 31. Na verdade, esse livro não traz numeração dos capítulos, mas contando ali, vai ser o 31º capítulo. Na sua segunda parte, ele traz um tema chamado Regeneração da Humanidade, e ele foi escrito em 26 de 4 de 1866.
E ele traz um rascunho, ele traz um desenho da regeneração planetária do qual nós já estamos inseridos nela. Então, olha só, em 1866 já se havia uma proposta de que nós estaríamos dessa forma. Que forma? Gente, vamos falar em termos de sociedade, de humanidade, de uma forma geral, né? Sem apontar aqui para um ou outro. Mas nós estamos doentes espiritualmente, emocionalmente. Há um desequilíbrio muito grande em todos nós. Muita gente está tendo que tomar medicação para poder se manter equilibrado. Porque são vários, ainda fatores, sem condenar a medicação, mas isso é uma prova de que estamos desequilibrados. E esse desequilíbrio, ele vem como uma avalanche lá de trás, em que nós ainda não conseguimos dominar os nossos instintos, as nossas imperfeições. Então a gente não consegue, em relação à lei de Deus, entender o propósito que Deus tem para a gente. A gente não consegue entender ainda o porquê que nós estamos encarnados aqui, porque a gente fica apegado, tem o véu do esquecimento. Então a gente tem toda uma gama de corre atrás de coisas da vida material, de dinheiro, e a gente vai deixando o espiritual, e a gente vem lá da criação com essa coisa de correr atrás do que é material. Então a gente não sabe lidar muito bem com isso ainda. Então ele diz ali, são 29 parágrafos nesse capítulo, e no 20º parágrafo ele diz: durante a transição planetária iremos experimentar 4 fenômenos psíquicos. Olha só, gente, isso em 1866. A primeira, a loucura alcançará níveis nunca antes vistos. Quando a gente fala loucura, aqui está uma gama de informação nessa loucura, que é tudo que eu falei. Todos os nossos desequilíbrios, o não perdão, o não aceitação, os mimimis, tudo que a gente tem, ciúme, raiva, vontade de matar os outros, tudo isso aí está nessa loucura. E observa como que isso está galopante. Porque há uma força, vamos dizer assim, que é o ateísmo, né? Que é o não a Deus, não a regra, não a disciplina, que está massacrando a sociedade. O veículo de televisão, de internet, tudo vem em cima, compra, parece o botinho, né? Compra agora, compra agora. Então essa loucura vai alcançar níveis nunca antes vistos. E realmente, é o que a gente está vendo. Depois ele diz que em função do aumento do adoecimento mental, toda essa gama, o número de suicídios atingirá número antes nunca vistos. Isso está acontecendo demais, gente. Justamente por esse fator de que, se eu não acredito nas coisas de Deus, se eu penso no material, se eu não tenho essa informação da doutrina de que existe vida após a morte, a minha mente está focada no seguinte: é só o que está aqui, do berço ao túmulo, acabou. Então eu tenho que viver tudo aqui. Eu crio uma expectativa para a minha vida em que eu quero tudo, só que a gente sabe que as coisas não acontecem assim. E se não acontece assim, eu não acredito em nada, eu não tenho Deus, e eu estou vendo que as coisas não estão indo como eu desejo, aí eu vou perdendo aquela força e vou entrando numa depressão. Aí eu vou vendo, imagina um empresário que tem muito dinheiro, de repente ele perde aquela fortuna, ele não vai aceitar, se ele não tem Deus, não tem informação, não tem mais nada sobre a espiritualidade, ele não vai aceitar que os amigos dele vão vir pobre, ele vai ter que vender a Mercedes dele, vai ter que vender a mansão, ele se mata. Isso aí está cheio, né? Depois ele diz que o suicídio crescerá de tal maneira que até as crianças suicidarão. Se você for ver bem, isso está por indução. Se os adultos estão se suicidando muito, as crianças estão num cenário que está vendo o que os pais estão fazendo, a sociedade. E as crianças hoje têm acesso a celular, televisão, e elas também já vão vendo dentro de casa que o estímulo ao material é muito grande. E a proposta do que é a vida, do valor da vida, está fraca, não chega a elas.
Então elas também se decepcionam, às vezes fica muito sozinha, os coleguinhas é bullying. Então, nesse cenário, sem falar, que agora nós estamos falando da questão nossa de sentimento, ação e comportamento, mas a gente sabe que tudo que a gente está pensando, qualquer fagulha de pensamento, nós estamos atraindo espíritos, irmãozinhos que são em afinidade com o que eu penso. Então começa a girar um pensamento de suicídio, e se a gente não tomar cuidado, ele vai invadir. Depois ele diz aqui, isso aqui é escancarado. Muitas criaturas, mesmo antes de haverem encontrado a morte, estarão riscadas do número dos vivos. O que é isso, gente? São os zumbis, são aqueles que são aficionados no vício ou em qualquer outra atividade em que ele não vê mais nada na frente dele. Você pega lá Cracolândia, aquele cenário de drogadição, está morto-vivo. Ele não vive, ele não se relaciona, ele não trabalha, não faz nada. Então, antes dele encontrar a morte, ele já está arriscado. E isso pode acontecer não só com drogas, nessa questão, mas aquele que foca a vida dele só numa coisa. A gente fica vendo televisão o dia inteiro, fica jogando o dia inteiro. Tem um caso de um homem lá não me recordo onde é agora, mas que ele fica jogando 16 horas por dia. Ele acorda, começa a jogar e só vai dormir quando ele para de jogar. E foi encontrado no apartamento dele pilhas e pilhas de caixa de comida que pede por aplicativo, em vários tubos de colírio que ele fica pingando o olho porque o olho vai ressecando. Então ele joga o dia inteiro. Então esse é um exemplo clássico, e a gente vê isso aí de uma forma muito grande crescendo. Então observa que aqui existe um cenário descrito lá em 1866 da realidade que nós estamos vivendo. Então há uma seriedade muito grande nisso aí. Muito bem. Então Allan Kardec pergunta, traz para a gente toda essa gama de informações das leis morais. E nós então podemos perguntar para a gente assim: caramba, se as leis morais é um roteiro que eu devo seguir, se eu estou vendo que o cenário da sociedade está doente, qual é a minha posição dentro dessa sociedade, dentro da humanidade, em relação às leis de Deus, em relação a uma felicidade real que eu desejo atingir? Isso só cada um de nós que vai poder saber. E nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, temos as leis morais, que é o nosso parâmetro. Então, o que dentro de nós, o que na nossa vida, no nosso comportamento, pensamento, atitude, palavra, está desconexo dessa informação da doutrina, são pontos que eu preciso trabalhar. Lentamente, é lento. O André Luiz diz que a evolução não dá saltos, mas é preciso ser contínuo, e exige de nós um esforço, e exige de nós principalmente a vontade. Se eu não tiver vontade, eu não faço nada. Então, nós vamos trazer aqui a primeira lei daquelas 10 faces do bloco de 10 lados, mas nós não vamos falar aqui diretamente ligado a essa lei, porque daí é um estudo mais aprofundado, é um estudo mais complexo. Mas nós vamos traçar aqui um perfil de algum exemplo que mostra onde que está ferindo aquela lei e uma provável consequência dessa desobediência. A lei de adoração. A lei de adoração é aquela lei que fala da minha conexão com Deus. É aquela lei que fala de como eu devo conversar com a espiritualidade, com Deus, dessa relação mais íntima que eu devo ter com a espiritualidade. E hoje em dia, o que a gente fala assim? Mas eu rezo.
Eu rezo uma vez por dia, ou duas, ou três, ou o dia todo, rezo. Então eu acredito em Deus, está tudo bem. Mas a conexão está fraca, no seguinte sentido: às vezes há uma desconexão com a minha prece e com o que eu verdadeiramente sou, porque a lei moral, ela explica, ela ensina, ela explica, mas ela sugere o seu comportamento dentro daquela lei. Então muitas vezes eu rezo, um exemplo que eu vou dar: eu peço paz, eu peço harmonia, tem muita briga na minha família, então eu peço que haja um ajustamento, para que Deus nos ajude, espiritualidade, perfeito. Só que no meu dia a dia eu agrido as pessoas, no meu dia a dia eu não faço harmonia. A qualquer palavra diferente do que eu penso de uma outra pessoa, eu vou espanar, eu agrido com palavras. Então esse comportamento, eu estou pedindo para ele me ajudar de uma forma, mas eu não estou fazendo por onde. Então é preciso que eu peça, mas também aquela frase, né? Me ajude a te ajudar. Eu preciso entender que eu tenho que fazer por onde também. E esse cenário vai se construindo em volta de mim, com a ajuda da espiritualidade. Outra coisa que a gente pode, que é muito comum acontecer, a gente vê muitas pessoas, não vamos nem fechar na questão de centro espírita, mas em qualquer religião, qualquer culto, as pessoas estão lá na igreja, estão rezando, estão de alguma forma procurando Deus ali, né, procurando alguma coisa para se espiritualizar. Mas existe uma massa de pessoas que verdadeiramente estão ali procurando os bens de Deus, procurando alguma forma de se melhorar, de construir dentro dela alguma coisa positiva, de acordo com o que é exposto ali. Mas tem uma outra fatia que está ali procurando os bens materiais. Há muitas pessoas que vão porque a família vai, o primo vai, o vizinho vai, eu vou desde criança na igreja, mas na verdade eu não estou com um propósito para lá. Isso para qualquer religião. E tem aquela outra coisa: às vezes eu estou ali rezando, mas eu estou rezando assim: puxa vida, eu vou fazer uma viagem, eu estou meio sem dinheiro, eu precisava arrumar um dinheiro, oh meu Deus do céu, me ajuda a ganhar um dinheiro, preciso comprar uma roupa nova para minha viagem. Um tipo de coisa assim, né? Um exemplo aqui jogado. Mas as pessoas procuram bens materiais. Tudo bem que a gente tem que se preocupar, mas isso vira uma rotina, e isso há um afastamento de Deus. Então eu estou ali presente fisicamente, mas o meu coração, a minha mente não está ali. Então é aí que a gente vai devagarzinho ferindo a lei de adoração. Aí o que acontece? Na questão 943 do Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: por que o ser humano, algumas pessoas, sentem um desgosto pela vida sem que haja um motivo aparente? E ele dá 3 consequências, ele me dá 3 respostas. Uma delas é a falta de fé, as outras 2 a gente vai encaixar depois. Falta de fé, pouca fé, fé fragilizada, justamente por isso. Isso sem falar daqueles que nem procuram alguma coisa que possa completar o espírito, que possa alimentar o espírito, né? Tem os ateus, tem aqueles que não acreditam em nada, tem os que acreditam, mas enfim, isso aí num determinado período da vida pode fluir muito bem, mas a gente vai vivendo e vai ficando um pouquinho mais velho, muitas vezes, ou ainda novo, e vai se decepcionando, porque eu crio expectativas de andar sozinho, eu crio uma expectativa de que eu não tenho nada que possa mandar em mim, vamos dizer assim. Eu decido, eu sei no meu tempo, do meu jeito, só que a gente vai se decepcionando, vai vendo que as coisas não acontecem assim, e o que vai acontecendo com a gente? Vou entrando em depressão. É uma consequência da desobediência à lei. E essa depressão, ela vai embora, provavelmente até culminando para o suicídio.
Na segunda lei, nós temos a lei do trabalho. A lei do trabalho ele diz que todos devemos trabalhar, encarnados, desencarnados, tem trabalho para todo mundo. Mas não é só o trabalho para eu me sustentar, é o trabalho, todo e qualquer trabalho útil. Tudo que eu faço útil é trabalho. Vou lavar a louça, vou cuidar do animalzinho, vou cuidar de um amigo, vou ajudar alguém na rua, vou ajudar no centro espírita. Qualquer coisa que eu faça que seja útil para alguém, ou até para mim, ou para a sociedade, é trabalho. Eu estou dentro da lei do trabalho. Mas aí, na questão 943, que a gente falou que certas pessoas sentem o desgosto pela vida sem motivo aparente, uma outra causa desse desgosto sem motivo aparente é justamente a ociosidade. A ociosidade, aquela pessoa que não quer fazer nada. Então eu não quero trabalhar, eu não quero ajudar ninguém, me deixa no meu canto, eu sei da minha vida, o problema é meu, e eu cada vez vou mais ficando retraído frente à sociedade, frente à família, frente à vida, frente a tudo. E isso, quanto mais a pessoa tende a ficar parada na ociosidade, mais ela fica, porque ela está atraindo também irmãozinhos que querem se encostar. E ele vai começando a se achar devagarinho que ele não serve para nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Alguém oferece um emprego, ele fala, isso não é para mim, é para o fulano que sabe mais. Ou pede para ajudar, não, eu não posso, agora eu estou com dor na perna. Então vai dando uma baixa autoestima, que é uma característica muito comum, em que a pessoa vai se voltando para dentro dela, já não troca mais a roupa, fica de pijama o dia inteiro, não quero tomar banho. É um processo. Aí, o que se deve fazer nesse caso? Procurar alguma coisa útil para fazer, nem que no início seja forçado. Eu vou forçado, mas depois eu vou construindo, o meu organismo ele fabrica um hormônio chamado ocitocina, que é chamado hormônio do amor, o hormônio do bem-estar, da felicidade. Quando ele chega no cérebro, ele dá o ruim. Aí a pessoa passa a se sentir útil. Aí ela começa a renascer para a vida. Então, aí eu estou dentro da lei. Isso aqui é para todos nós. A gente, quando não faz nada, vai se sentindo em nada. Eu tenho a terceira lei, que é a lei da reprodução. A lei da reprodução, ela fala sobre a continuidade da espécie humana, dos animais, dos vegetais, né? E ela fala também sobre a questão genética. Mas o que nós vamos aqui apontar? Na realidade, o que se recomenda? Que para todos nós, para quem eleger alguém para se relacionar, que tenha lealdade, que seja leal àquela pessoa no relacionamento. Por quê? Porque quando eu fujo da lealdade, eu vou cair aonde? Na promiscuidade. E a promiscuidade, ela é um caminho sem leis, é um caminho sem regras. Então, justamente, se eu não acredito em Deus, não acredito em nada que possa me dar uma disciplina na minha vida, que possa me chacoalhar ou me frear, eu vou embora. Por isso que muita gente não gosta de religião e disciplina, porque a religião, ela, em vários aspectos, ela sempre foi um elemento castrador, vigiador, um elemento que impõe um freio. E se eu não tenho religião, eu não tenho regra, eu não tenho freio, eu vou embora. Só que isso vai acontecer o quê? A promiscuidade, ela é um campo muito perigoso. Ela traz uma série de complicações. Desde a questão de drogas, a questão de álcool, a questão de que pode adquirir doenças. E, falando agora mais na parte espiritual, nós criamos com pessoas vínculos espirituais. Mas nós estamos lidando com uma mentira. Estamos lidando com mentiras, porque nesse processo de promiscuidade há promessas que não existe a intenção de serem cumpridas. E nesse caso, então,
a gente pode muitas vezes ferir pessoas em que tem com a gente um sentimento em que no meu caso não tem. Eu vou contar um caso aqui muito pertinente nessa situação, que é contado pelo Chico, é uma história do Chico. Uma certa vez, acredito que alguns devem conhecer, chegou ao Chico um pai carregando uma menina. E essa menina não enxergava, não ouvia, não falava, não se movia, ela não raciocinava, inerte, mas ela tinha vida. E esse pai então foi pedir para o Chico que pudesse orar por eles, porque eles eram do interior, e ele então estava indo para São Paulo para poder procurar um tratamento para a filha dele. E o Chico então fez uma prece, orou, e depois o Emmanuel chegou para o Chico e disse para ele assim: olha, esse pai que veio com essa criança, ele no século XII, ele era um menestrel que andava pelos castelos com o seu violino, prometendo casamento para todas as moças. E essa moça, que hoje é filha dele, acreditou e ficou esperando que ele viesse para casar com ela. Mas ela, depois de um tempo, ficou sabendo que ele já havia se casado bem distante dali. E ela não segurou, aquilo não foi muito forte para ela. Ela procurou um abismo, pulou do abismo e se suicidou. Século XII, Chico foi agora. Então, depois de muito tempo, essa reparação vinha se fazendo necessária e se processou. Então, aquela moça a filha dele era aquela moça que ele prometeu. Então, observa que nem nada que a gente, tudo que a gente faz tem uma consequência e que vai necessitar ser reparado. E nessa história, nesse exemplo, feriu-se qual? Principalmente lei da reprodução. Nós temos a lei da conservação. A lei da conservação é aquela lei em que se diz que para que a gente possa ter cuidar do nosso corpo, cuidar do planeta, dos recursos naturais, que a gente possa se cuidar e possa permanecer vivo. Então, essa lei aqui, ele fala muito claro sobre a posse do necessário, o que se deve ter, o que se deve fazer para que eu esteja encaixado na lei da conservação, é justamente ter a posse do necessário. O porquê a posse do necessário? Vários motivos, mas vamos citar aqui. Se eu quero ter tudo, eu não deixo nada para ninguém. Se eu não deixo nada para ninguém, as outras pessoas podem padecer porque eu quero abraçar tudo que eu não necessito, passa a ser supérfluo. Chico também tem uma história. Ele foi comprar tomate e começou a escolher tomates, e ele pegava uns bons e uns que já estavam mais podres, mais passados. Aí, mas por que ele estava fazendo isso? Ele falou: para deixar também tomates bons para outras pessoas. Se eu pegar tudo, só sobra os ruins. Lei da conservação. Então, na questão 943, para a gente fechar, que eram 3 motivos, daquele desgosto pela vida sem motivo aparente, foi a pouca fé, a ociosidade e a posse do supérfluo, estar saciado. Quando eu estou saciado, gente, o que acontece? Eu já não tenho estímulo para procurar mais nada, porque eu já tenho de tudo, eu já começo a não ver mais graça em nada. Eu tenho tudo, eu tenho demais, eu tenho coisa que eu nem preciso. E isso então, o que vai gerar em mim? Quando eu me perco nesse desejo de ter tudo, de não ter só o necessário, eu vou enlouquecer no que a gente chama de hedonismo, que é a busca incessante pelo que é material. Eu quero tudo, eu quero ser o mais bonito, um emprego melhor, um carro mais bonito, a casa mais bonita, eu quero ganhar mais, eu quero tudo só para mim. Aí eu vou pirar. Agora eu pergunto para vocês, quem não conhece gente assim? Existe muita gente assim. E isso aí
traz o quê? Ansiedade. Segundo estudos, a ansiedade, o maior problema da humanidade, vamos dizer assim, era a depressão há tempos atrás. Depois vinha a ansiedade, agora trocou. O povo está mais ansioso do que depressivo, porque a ansiedade também é um caminho para a depressão, porque eu vou vendo que essa ansiedade minha, eu não vou conquistar tudo, aí eu vou me deprimir e posso ir para o suicídio também. Então essa é uma característica de quando eu fujo desta lei. Na quinta lei nós temos a lei da destruição. Essa aqui judia. Essa é judia. A lei da destruição, apesar do nome destruição, ela é uma lei que ela é uma renovação, é uma reconstrução. Então, nós seres humanos aqui, como eu já falei lá agora há pouco, nós não estamos acostumados a lidar com as perdas, principalmente a perda de entes queridos. É muito complicado segurar isso num aspecto geral, né? Então, quando acontece isso na nossa vida, nós acabamos caindo num processo de revolta muito, né? Porque só comigo, porque Deus fez assim. Então, quando a gente não tem uma religião, quando a gente não tem um esclarecimento da espiritualidade, a gente entra num campo perigoso de revolta contra Deus, a gente fica amargo, e a gente tem que ver que a característica principal do nosso mundo físico é a impermanência. Emmanuel, ele traz para a gente o seguinte, que o mundo, o reino dos céus, ele não se apresenta com aparências físicas, externas, porque tudo que os nossos olhos contemplam, enxerga o que está morto ou o que vai morrer. É a característica do ser humano. Observe, todos nós somos por um tempo crianças, nós somos por um tempo jovens, nós somos por um período adultos, por um período nós trabalhamos, por um tempo nós somos casados, por um tempo adquirimos dinheiro, tudo por um tempo, ou seja, tudo inicia e termina. Então os olhos nossos, físicos, só enxergam o que está morto ou está para morrer. Pode observar. E quando isso acontece, de eu não conseguir segurar a barra com perdas no âmbito geral, principalmente de pessoas, e eu não tenho nada onde eu possa, nenhuma âncora em que eu possa segurar para me reerguer, porque eu não acredito em nada, e principalmente às vezes aquela pessoa que partiu era um arrimo emocional, e ela não se segura, ela vai embora. Isso é muito comum acontecer. Por isso que a doutrina espírita, ela fala muito para a gente trabalhar o desapego de tudo. Porque o apego, quando eu tenho um apego, em maior ou menor proporção, eu vou, numa certa fase da vida, ferir a lei da destruição, porque eu não compreendo que tem que ser assim, que é assim que é. Eu acabo caindo num vazio existencial, depressão. Eu não sei por que eu estou vivendo, e assim vai até, muitas vezes, para o suicídio. Se a pessoa não procurar uma ajuda, ou se alguém não vê que o amigo ou a familiar está passando por aquela situação. Então isso está encharcado, e é uma realidade. A lei de sociedade, ela traz aquela questão de que todos nós devemos viver em sociedade, até como um fato obrigatório. Por quê? Porque quando eu estou em sociedade, eu estou justamente cumprindo o propósito da minha reencarnação. Porque a minha reencarnação aqui, a nossa, ela é para que a gente possa aprender, refazer, reformular, reconstruir, reestruturar
o nosso espírito. E se eu não tenho contato com ninguém, eu não consigo fazer isso. Se eu vivo isolado, se eu sou ermitão, eu fico chegado. Como que eu vou treinar paciência se eu não encontro alguém que faça com que eu trabalhe? E isso em outros aspectos, né? Muitos, vários. E a família, ela é o pilar da sociedade. O que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos muito indiferentes a tudo que se fala nessa questão de sociedade e nessa questão que eu possa, vamos dizer assim, me preocupar com o próximo, ou que eu possa conviver, que eu possa ter essa paciência, que eu possa ajudar, treinar a lei da caridade. Hoje em dia é muito comum, olha, você se vira, vai para o seu lado, eu vou para o meu, cuida da sua vida, carrega a sua cruz e cada um do seu lado. Eu tenho que viver minha vida. É muito comum hoje em dia, até mesmo filhos pequenos, a gente já vem falando isso para os pais. Então a família, quando ela vai se deteriorando nesse sentido, os outros laços da sociedade, eles acompanham isso também. Eu posso ter um exemplo desse, pode ter vários amigos, mas na realidade, o que ela tem dentro dela de convicção de que eu tenho que estar, vamos falar uma gíria de hoje em dia, estamos juntos? Não estamos. Porque na hora que vem a aflição, na hora que vem a dor, todo mundo afasta. Então, isso aí, com o tempo, o que acontece? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, eu já não vejo ele há tanto tempo, eu não sei o quê, viajei para longe, e, enfim, minha família, meus amigos e tudo mais. Aí eu vou ficando mais velho, eu vou começando a ver que toda aquela expectativa de vida que eu tinha, coisas já aconteceram, outras não deram certo, e eu começo a depender de outras pessoas, e eu vejo que eu não tenho ninguém que possa me ajudar de fato, porque lá atrás eu desconectei esse elo. Então isso traz o quê? Angústia, depressão, tristeza, aflição, medo. É o cenário da sociedade. A sétima lei é a lei do progresso. A lei do progresso, ela é auxiliada pela lei da destruição, porque se não se destrói, se não se renova, não há progresso. Então aqui, se a gente for pegar aquele camarada lá atrás, que na lei do trabalho não quer nada com nada, quer ficar encostado, ele volta aqui, observa o que eu falei lá no início. Você não fere uma lei em isolado, você está amarrado num todo. Então ele está aqui de volta, a exaustão pela vida, a preguiça, o desinteresse. Então eu não ajudo ninguém, eu não me ajudo, eu não ajudo a sociedade, eu não movo uma palha, então eu não ajudo a progredir e eu mesmo estou estagnado, eu mesmo não estou progredindo. E tem um outro caso, aqueles casos, claro que existem, infinidade, mas aqui o nosso tempo não comporta. Aquelas pessoas que vão para a rua, pinta a cara, e começa a depredar tudo, quebrou antigamente o orelhão, o orelhão já foi. Mas quebra as coisas, tudo, depreda, e quebra vitrine, saqueia as lojas. Gente, aquilo foi construído, alguém pôs energia, aquilo foi para servir a sociedade, foi para progredir uma cidade, um município, e a pessoa está quebrando. Eu estou exatamente amassando a lei do progresso aqui. Então é um comportamento que fere essa lei diretamente. A lei da igualdade. Essa lei de igualdade, ela diz que todos nós somos iguais. Perante Deus, nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos. E essa lei, ela traz aquela verdade de que nós devemos um respeitar o outro. Agora, o que acontece, gente? Hoje em dia, como que está essa questão de respeito? São poucos, não vamos colocar 100%.
Tem gente que respeita, tem gente bacana, muita gente. Mas nós estamos falando de uma grande parcela, que não há respeito, nem a família, nem os amigos, nem com ninguém. Só a minha verdade é que é pura, só ela existe. Né? Então, tudo que o outro fala não é verdade, ou tudo que o outro fala que seja contrário do que eu penso, não tem importância. Isso aí a gente vê um cenário muito grande. As pessoas estão muito intolerantes. Essa intolerância não é nem a questão de não concordar com o outro, né? Aquilo ali é o respeito, de eu concordar, questão, né? Mas intolerantes no sentido de que não estou suportando nada. O outro começa a falar, fala logo, estou com pressa, eu quero ir embora. Não existe mais aquela coisa de você sentar, conversar, tentar aprender. Às vezes a opinião do outro, que hoje é contrária à sua, de repente, se você refletir, você vai ver que lá na frente aquela opinião dele pode ser verdadeira, porque nós mudamos o nosso pensamento, o nosso comportamento. Quantas coisas que nós pensávamos e achávamos, vamos colocar 10 anos atrás, hoje a gente pensa diferente. O que era bom não é mais, o que era ruim não é, né? Então a gente tem que respeitar e entender. E isso tudo, essa falta de respeito, essa falta de tolerância, está levando as pessoas ao extremismo. Extremismo que é esse? É o extremismo da falta de respeito, o extremismo da intolerância. Por exemplo, eu não concordo com o que uma outra pessoa está se colocando, ou com palavras, ou com ações. Eu posso não verbalizar isso aí, mas muita gente deseja até que o outro morra. Olha, pelo amor de Deus, eu quero tirar essa pessoa do meu caminho. Não tem esse negócio lá, o pessoal manda matar, manda exterminar. Isso é intolerância, isso é falta de respeito, isso é querer igualdade. Você quer ver um exemplo claro disso aí? Um pouquinho afastado, mas dentro da proposta. Time de futebol. Você pega ali uma torcida que é do time A e tem a torcida do time B. Aí a torcida do time A se reúne para arrebentar com a torcida do time B e mata, só porque ele pensa diferente em termos de preferência de time. E por aí vai, cada um sabe que tem milhões de exemplos aí. Quase terminando, a nona lei é a lei de liberdade. Lei de liberdade. Todos nós somos livres dentro do aspecto do livre-arbítrio, né? Dentro de uma normalidade, eu posso fazer o que eu desejo, me vestir, me comportar, falar com pessoas, ir aqui e ali, beleza, livre acesso. Só que tem muita gente que não deixa, tem muita gente narcisista, tem muita gente, filhos, pais, marido, mulher, que controla 100%, tolhe a liberdade das pessoas. Com esse você não fala, aquele você não fala, aquele você não vai. Isso aí está faltando o quê? Respeito, está ferindo outros aspectos que acabou chegando aqui, ó. Fica uma vigilância doentia. Então tem muita gente que sofre demais com isso, porque isso arrebenta com a vida da pessoa. Aí o que vai acontecer com aquela pessoa que é uma vítima? Ela vai perder, vai deixar de ter experiências que ela podia ter, que estava numa proposta reencarnatória, para que ela pudesse aprender, evoluir, que ela pudesse movimentar as forças dentro dela, para que fosse uma pessoa melhor, que essa é a proposta da nossa existência, mas o outro não deixa. E agora, para terminar, a lei de justiça, amor e caridade. Vamos fazer aqui só uma reflexãozinha. Qual foi a primeira lei que nós vimos? Lei de adoração. Observaram que todas as outras que vieram, se eu for afastado de Deus, não tiver disciplina, não tiver religião, eu vou arrebentando para as outras. Ela é o pilar, a primeira. Mas se eu também vier capotando
naquelas 9 para trás, eu não chego ali, nem na justiça, nem no amor, nem na caridade. Eu preciso primeiro acertar lá para chegar. O que é justiça, amor e caridade? É Deus. É os ensinamentos de Jesus, é Jesus. Então, e agora, se eu estiver aqui, nossa, eu estou conexo aqui, eu estou bem em todas as outras. Então, são os extremos. Agora observa, gente, o individualismo que existe na sociedade, o egoísmo. Nós estamos longe de ser justos, caridosos. A gente precisa ainda treinar demais isso aí. É lento? Mas tem que ter continuidade. Observe uma coisa: transição planetária. A transição planetária, ela já está acontecendo e ela acontece em nós. Quem vai se transformar para melhor somos nós. O planeta vai continuar existindo. O sol vai nascer de manhã, vai se pôr à tarde, as plantas vão dar frutos, tudo vai continuar. Mas o nosso mental, o nosso comportamento, a frequência que nós irradiamos, todos nós temos um peso específico que é a nossa frequência. Nós vamos estar alocados num determinado ponto do universo em que vai estar em sintonia comigo. Então, e a transição planetária, ela se dá um a um de cada um de nós. Dentro de casa, aqui onde nós estamos, pode ter gente que já esteja na transição planetária e outros não. Ah, mas como que eu sei? Se eu já penso no amor, se eu já tomo cuidado com as pessoas, se eu já respeito, eu já estou me enquadrando aqui. Se eu não estou, eu estou mais distante. Mas uma hora a gente tem que se acertar. Então observa que Deus, Ele proporciona para a gente, não vamos então entrar em depressão, ou não vamos ficar chateados porque, nossa, dentro de mim não tem nada disso aqui ainda, nada, não tem problema. Por quê? Deus vai dando para a gente oportunidades e oportunidades, uma atrás da outra, para que nós possamos evoluir. E dentro, então, se Ele dá para a gente oportunidade, qual a oportunidade que vem na minha cabeça em primeiro lugar? A reencarnação. Só que dentro da reencarnação, dentro da existência, Ele também nos dá as âncoras, os ganchos, para que a gente possa se sustentar. Um exemplo, nós aqui conhecemos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela traz, a gente está falando aqui do livro dos Espíritos, das leis morais, ela já traz um roteiro. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu posso, se eu tiver vontade, me abraçar nesses conhecimentos e começar a melhorar. Cada um a seu ponto, cada um a sua forma, cada um do seu jeito. Mas isso precisa ser realizado, precisa ser feito, para que cada um de nós possa evoluir. Porque a proposta, quando Deus nos criou, é que nós vamos atingir a felicidade real. Essa felicidade real é dentro de nós, dentro do nosso íntimo, a paz, a tranquilidade, a certeza de que eu estou fazendo as coisas corretamente. E eu vou me tornar leve, eu vou estar bem, eu vou ter uma gama de consequências negativas tendendo a zero, e eu então vou estar conexo aqui nas leis morais. Aí eu vou conseguir ser justo, amoroso, caridoso. Então, para a gente fechar, as leis morais, elas trazem esse roteiro para que a gente possa se adequar a ele, como se fosse uma estrada em que eu vou acertar com o meu carro para ser feliz realmente lá na frente. Aí, gente, a gente vai fechar aqui com uma frase de Jesus. Essa frase ela está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, no item 3, intitulado Cristo. E ele diz:
O céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido. O que ele quer dizer com isso? Está lá no Evangelho, se a gente continuar lendo. O céu e a terra não se tornarão melhores antes que haja uma harmonia perfeita entre os homens e os espíritos. A lei de Deus deverá ser cumprida na sua totalidade, na prática. Na prática. Então, se a gente for ver bem, eu preciso conhecer a lei de Deus, as leis morais, entender as leis morais, ter vontade de praticar e iniciar um esforço de transformação ajustado a elas, para que eu possa trilhar um caminho assertivo. Frase de Jesus. Aí aqui, achei muito interessante. Essa escultura, ela está na Suíça, às margens do lago de Genebra, e ela foi construída em 2012, e que mostra exatamente a falta de Deus dentro da pessoa, o vazio existencial. Ele diz aqui, é a representação do homem sem Deus. Nunca vi representação melhor. O homem olha para si, olha para dentro de si mesmo e sente um grande vazio. Ninguém explica Deus, mas pode-se explicar o vazio do ser humano. Gente, está muito claro. Então a proposta dessa aula, desse tema de hoje, o que é? É que a gente possa olhar para dentro da gente, nesse esforço contínuo, nessa vontade, e sentir que a gente está inundado, encharcado da energia de Deus, porque essa energia de Deus ela vai vir com a prática inicia em mim, primeiro eu vou me abastecer para que eu possa oferecer aos outros. Então é isso aí que eu tinha para falar a todos. Agradeço demais aí a paciência, a presença. Muito obrigado.